Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao programa de número 4 desta nossa série de 7. Hoje a gente vai se debruçar sobre um material fascinante, que é o Memorial Acadêmico do professor Dr. Paulo Sérgio Barbosa dos Santos. E o foco vai ser especificamente na atuação dele em ensino lá na Unesp Tupã. E a história já começa de um jeito muito curioso, né? Quase simbólico. O memorial aponta que o primeiro dia dele como professor foi 15 de outubro de 2008. Exatamente o dia dos professores. Exato. Parece até coisa de roteiro. Totalmente. E os números que o material traz, assim, dão uma dimensão do alcance. Fala-se em cerca de 110 turmas ao longo da carreira. E só na Unesp de Tupã, desde 2018, foram 39 turmas de graduação, impactando mais de 630 alunos diretamente. É um volume bem expressivo. Mas o que me chama a atenção não é nem tanto o número, sabe? É a filosofia que parece guiar tudo isso. A ideia de mostrar o poder transformador da educação. A gente ouve muito isso, mas como se faz isso na prática, no dia a dia? Essa é a pergunta de ouro. E a resposta que o memorial sugere é que essa transformação começa com uma conexão muito forte com o mundo real, fora dos muros da universidade. Certo. A primeira pista disso é a proatividade dele. Ele foi contratado para dar aulas de instrumentação e elementos mecânicos, que são disciplinas bem clássicas da engenharia. O esperado, né? O básico do curso. Isso. Só que logo no primeiro semestre, ele já propôs e implementou uma disciplina nova, optativa. Ah, é? Qual? Segurança do trabalho. E o fascinante é o porquê. Não foi uma escolha aleatória, sabe? Uhum. O material deixa bem claro que a decisão veio de uma análise do mercado e também das diretrizes curriculares nacionais. Então ele viu uma demanda que não estava sendo atendida. Exatamente. Ele identificou uma lacuna. Os engenheiros se formavam sem um conhecimento aprofundado em segurança, que é algo vital na indústria, e agiu para preencher isso. Entendi. Então, o primeiro passo foi ajustar o próprio currículo para conversar com a realidade que o aluno vai encontrar lá fora. É uma visão bem estratégica. Precisamente. E essa mentalidade, que a gente pode chamar de mão na massa, ela não ficou só na criação de disciplinas. Ela desceu para o nível mais prático, para a forma como as aulas são dadas. É aí que entra o exemplo de desenho técnico, né? Esse, para mim, foi muito emblemático, porque a gente imagina a aula de desenho técnico hoje como algo puramente digital, na tela do computador. E poderia ser, mas a abordagem dele foi outra. Em vez de só ensinar o aluno a usar os softwares de modelagem 3D, ele desenvolveu um kit didático. Físico. Um kit com peças de verdade. Sim, um conjunto de peças reais. De metal, de plástico, com diferentes formas, encaixes. A ideia era que os alunos primeiro tivessem que pegar essas peças. Tocar no objeto antes de desenhar. Exato. Sentir o peso, medir com um paquímetro, sabe? Entender os ângulos no mundo real, para só depois ir para o computador e tentar recriar aquele objeto no software. É a união do tátil com o digital. Isso muda tudo para a percepção do estudante. Com certeza. O que o documento chama de metodologias ativas é justamente isso, um esforço para tirar o discente da passividade e fazer ele experimentar, construir. Ele vira o protagonista. Faz todo sentido. E essa ideia de protagonismo parece que é o fio condutor para um monte de outras ferramentas que ele começou a usar, né? O memorial detalha várias e a lista é bem moderna. Fala, por exemplo, em gamificação. Sim, usando a ferramenta Kahoot. Basicamente, ele transforma a revisão de conteúdo num jogo, um quiz competitivo. Ah, sei qual é. Com ranking, música. Isso. Parece simples, mas o efeito é profundo. Primeiro que quebra a monotonia. E segundo, e talvez o mais importante, dá um feedback instantâneo. O aluno sabe na hora o que errou e o professor vê na hora qual conceito a turma não absorveu bem. É um diagnóstico em tempo real, só que divertido. E, além disso, o memorial fala muito sobre a cultura maker. O que isso realmente muda para um futuro engenheiro? Qual a diferença entre projetar algo só na tela e ter que, de fato, fabricar aquilo numa impressora 3D? Muda tudo. É a diferença entre a teoria e a realidade. No software, no Fusion 360 que ele usa, tudo se encaixa perfeito. As medidas são exatas. É um mundo ideal. O mundo ideal. Quando o aluno aperta o botão para imprimir,
ele entra na engenharia de verdade. Onde as coisas dão errado. Exatamente. Ele aprende sobre tolerâncias, sobre a necessidade de uma folga para uma peça encaixar na outra. Ele vê que o projeto perfeito da tela pode ser inviável na prática. Entendi. Ele aprende a projetar para a fabricação. Isso. E essa imersão na realidade não para por aí. O memorial traz exemplos do que chama de aprendizagem baseada em problemas, que são, assim, ainda mais intensos. E um deles me chamou muita atenção. Uma aula com o corpo de bombeiros. Nossa, isso é muito legal. É incrível, mas qual o objetivo pedagógico por trás? O que eles aprendem ali que não poderiam aprender num livro? Boa pergunta. A experiência, a responsabilidade. Quando um bombeiro de verdade mostra como manusear um extintor e os alunos praticam aquilo, a memória que se forma é completamente diferente. E tem mais, o memorial cita atividades de primeiros socorros, análises de ruído em máquinas agrícolas. Certo, aplicando as normas regulamentadoras, as NRs. Para quem não é da área, o que isso significa na prática? Aplicar as NRs não é um exercício acadêmico. São leis. Leis federais de segurança no trabalho. Um engenheiro que não sabe medir o ruído de uma máquina, por exemplo, pode ser responsável pela perda auditiva de um trabalhador. Nossa, é muito sério. É ensinar responsabilidade profissional, ética. É mostrar que a engenharia tem consequências diretas na vida das pessoas. Fica claro que estratégia é demolir os muros entre a sala de aula e o mundo. Mas aí veio a prova de fogo, a pandemia. Com o ensino remoto, o mundo físico foi tirado da equação. Como manter essa abordagem tão prática? Esse foi o teste de estresse. E o memorial narra uma história bem interessante de adaptação. Na disciplina de desenho técnico, os alunos precisavam de softwares pesados, que exigem computadores potentes. E muitos não tinham esse equipamento em casa, imagino. Exato. Um problema real que poderia excluir muita gente. A solução encontrada foi outra. O professor entrou em contato com a Autodesk, a empresa do software, e eles orientaram a migração para o Fusion 360. Que é um programa mais leve. Mais leve e que opera na nuvem. Boa parte do processamento acontece nos servidores da empresa e não no computador do aluno. Isso garantiu que ninguém ficasse para trás. Isso fala muito sobre a empatia no ensino. É reconhecer a dificuldade e correr atrás de uma solução. Sem dúvida. E essa colaboração não se limitou a resolver os próprios problemas. O material mostra que ele colaborou em disciplinas de outros colegas, levando essa visão prática para outras áreas. Eu vi isso. Cita aulas sobre extração de óleo de soja em bioquímica e produção de biodiesel a partir de óleo de cozinha em bioenergia. Isso. Mostrando para os alunos que o conhecimento é todo interligado. A produção de biodiesel é química, mas também é pura engenharia de processos. Quebra as caixinhas das disciplinas. Exatamente. E a colaboração foi ainda mais longe, chegando na comunidade externa, com os projetos RoboClass e o Laboratório de Ensino de Matemática. Certo. Oferecendo cursos de robótica e modelagem 3D para professores da rede pública. Pense no impacto disso. Não é só ensinar o aluno de graduação, é capacitar os professores que estão na base. É a universidade cumprindo seu papel social de forma muito concreta. Ok. Então a gente viu a filosofia, as metodologias, a adaptação. A pergunta que fica é: qual o resultado de tudo isso? Onde a gente vê o impacto final? O memorial traz alguns exemplos bem diretos. O mais pessoal talvez seja a história de um aluno. Depois de participar de uma visita técnica à empresa Momesso, ele conseguiu um estágio lá. E hoje ele está efetivado como engenheiro na empresa. É o ciclo completo. A prova de que o modelo funciona. Mas e o impacto numa escala maior, institucional? Aí nós chegamos num dos pontos mais impressionantes do documento. Um trabalho de articulação que afeta todos os formados do curso. Para sempre. O professor esteve à frente do processo para garantir as atribuições profissionais dos engenheiros de biosistemas junto a 2 conselhos de classe, o CREA e o CRQ. Espera aí, CREA e CRQ, Engenharia e Química. Isso não é comum, certo? Nada comum. E aí está o grande diferencial que foi criado. O engenheiro de biosistemas é um profissional que atua justamente nessa interface. Uma área híbrida. Exato. E o resultado, segundo o memorial,
é que a Unesp de Tupã se tornou o primeiro curso de engenharia de biosistemas do Brasil a ter atribuições plenas nos 2 conselhos. Nossa, isso é gigantesco. Na prática, isso dobra as oportunidades de mercado para eles. Não é só formar bem, é garantir que o diploma tenha o máximo de valor legal possível. E o memorial ainda destaca outro feito inédito, a entrega da carteira profissional do CREA já na cerimônia de formatura. Sim. Isso significa que, no dia seguinte, o recém-formado já é um profissional plenamente habilitado para atuar. É remover uma barreira e acelerar a entrada no mercado de trabalho. Um trabalho de bastidores com impacto enorme. Para fechar, o documento ainda cita participação em projetos que captaram mais de 3 milhões de reais. Esse dinheiro foi para onde? Para laboratórios, para infraestrutura de ensino, compra de equipamentos, modernização. É um impacto material, físico, que fica para as próximas turmas. Analisando todo esse conjunto, a imagem que se forma é a de uma abordagem de ensino que é estratégica, inovadora, resiliente e focada em gerar impacto real. Exatamente. É um ecossistema de ensino que se retroalimenta. A conexão com o mercado informa o currículo, que é ensinado com métodos práticos que preparam melhor o aluno que tem sucesso. E isso fortalece o curso. E ao final dessa análise, fica uma reflexão. Vimos um caso da engenharia. Mas como essa integração de métodos tão diversos, gamificação, cultura maker, parcerias com a indústria, como tudo isso poderia transformar outras áreas do ensino superior que ainda são mais tradicionais? É a grande questão. O memorial nos mostra um caminho possível. Um caminho que exige muita proatividade e uma crença genuína de que a educação serve para construir pontes para o futuro. Uma ótima pergunta para se pensar. E, por falar em outras áreas de atuação, no nosso próximo encontro, vamos explorar a outra face desse trabalho acadêmico, a pesquisa. Fica o convite para todo mundo continuar essa conversa com a gente. Agradecemos por ter ouvido este material, criado e editado pelo professor doutor Paulo Sérgio Barbosa dos Santos, com base no seu memorial acadêmico. Até a próxima!